Fala, meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. E nessa aula veremos dois assuntos bem tranquilos: potenciação e radiciação de monômios. Logo após a vinheta. Vamos lá, acompanha a aula. Potenciação de monômios. Pessoal, mas é um assunto tão simples, mas tão simples, que se você vem acompanhando as nossas aulas dessa playlist de polinômios, você já vem fazendo isso daqui há um bom tempo e talvez não tenha se dado conta. Olha o que diz a teoria. Quando você está diante de uma potenciação de monômios, você vai elevar o coeficiente numérico e a parte literal ao expoente indicado. Como assim, Jeffrey? Observe o exemplo 1. Eu tenho o monômio 3k elevado ao quadrado. Não é potenciação de monômios? Sim. Como que a gente faz para resolver isso? Eu pego cada um dos termos do meu monômio, parte literal, coeficiente numérico, e vou elevá-los ao expoente que está lá fora, que é o 2 nesse exemplo. 3 ao quadrado está indicado, k ao quadrado está indicado. Resolve comigo. 3 ao quadrado é 9, k ao quadrado, resolvido. Só isso, Jeffrey? Não tem uma pegadinha, alguma exceção? Não tem, pessoal. É tão simples que parece mentira. É só isso mesmo e mais nada. Exemplo de número 2. Agora eu tenho o monômio menos 2x à quarta elevado ao cubo. Então, sim, estamos diante de uma potenciação de monômio, correto? O que eu vou fazer? Vou elevar o coeficiente numérico ao cubo, está aqui, menos 2 ao cubo, e também a sua parte literal, x à quarta elevado ao cubo. Faz bem com calma esse cálculo comigo. Menos 2 ao cubo é menos 8. X à quarta elevado ao cubo, cuidado, porque aqui você vai precisar utilizar uma das propriedades da potenciação, que é chamado de potência de potência. E como que a gente resolve isso? Você repete a base, que é o x, e multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. Está lá a resposta final, menos 8x elevado a 12. E para fechar o exemplo de número 3, nós temos menos 4xy ao quadrado k ao cubo sobre 5. Todo esse monômio, por causa dos parênteses, todo mundo está elevado ao quadrado. Show de bola! Potenciação de monômios. Então eu vou elevar o coeficiente numérico ao quadrado, menos 4 sobre 5 ao quadrado. E também vou elevar a sua parte literal. Xy ao quadrado k ao cubo, também elevado ao quadrado. Aqui a gente vai trabalhar com 3 propriedades da potenciação. Relembra comigo bem devagar, não temos pressa. Aqui eu vou aplicar a propriedade potência de um quociente, potência de uma divisão. Sempre que você se deparar com uma potência de divisão, ou seja, quando a base for uma divisão, como que você resolve isso? Você vai elevar o numerador e o denominador dessa divisão ao mesmo expoente que está lá fora. Então, menos 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Tranquilo, né? E agora, aqui eu vou aplicar 2 propriedades da potenciação. A primeira propriedade é chamada de potência de um produto, potência de uma multiplicação. Por quê, Jeffrey? A sua base é uma multiplicação. O x está multiplicando o y ao quadrado, que está multiplicando o k ao cubo, correto? Então, quando você está diante de uma potência de uma multiplicação, você eleva cada um dos fatores ao expoente que está lá fora. Então, x elevado ao quadrado está aqui. X elevado ao y elevado ao quadrado. Opa! Voltamos de novo, nesse caso, para a propriedade potência de potência. Então, já que eu tenho y ao quadrado elevado ao quadrado, eu repito a base, que é o y, e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, o y então fica com o expoente 4. E a mesma coisa vai acontecer com o k ao cubo. K ao cubo elevado ao quadrado, novamente potência de potência. Repete a base, que é o k, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, agora o k fica com o expoente 6. Então a resposta final dessa potenciação é 16x ao quadrado, y à quarta, k elevado à sexta, sobre 25. Beleza? Viu lá que não tem mistério? Talvez dê um trabalho, né? Como a gente já havia dito, mas a aplicação do conceito é algo simples demais.
eleva o coeficiente numérico ao expoente que está lá fora. Eleva também a parte literal ao mesmo expoente que está lá fora. E só se preocupar com o cuidado de fazer as continhas. Vamos nessa? Da mesma maneira, a radiciação de monômios não é muito diferente daquele caso lá. Se lá eu elevo o coeficiente numérico e a parte literal ao expoente que está lá fora, aqui eu vou extrair a raiz do coeficiente numérico e extrair a raiz da parte literal. Só isso. Olha só. Exemplo de número 1. Olha, eu tenho raiz quadrada de 9x elevado à quarta. Então, peraí, Jeffrey, isso aqui é radiciação de um monômio? É, exatamente a raiz quadrada de um monômio. Vamos nessa? Extrai a raiz quadrada do coeficiente numérico, tá aqui, ó, raiz quadrada de 9, só deixei indicado. E também a mesma raiz quadrada da parte literal, que é x à quarta. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Resolvido. Tão simples assim. E não tem pegadinha, é só isso mesmo. Olha, no exemplo 2, raiz cúbica de 64a elevado a 125. Opa, radiciação de monômio, Jeffrey, show! Então você vai calcular a raiz cúbica do coeficiente numérico, tá aí, ó, vezes a raiz cúbica da parte literal. Tá aqui. Faz o cálculo com calma. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz cúbica de A elevado a 125 é A elevado a quinta. Resolvido o problema. E para fechar o exemplo de número 3, olha, a raiz quadrada. Agora, Jeffrey, eu estou percebendo aqui que a parte literal ela é bem extensa e o coeficiente numérico é uma fração. O que eu faço? A mesma coisa que você fez nos exemplos anteriores. Vou extrair a raiz quadrada do coeficiente numérico, está aqui indicado. E também vou extrair a raiz quadrada da parte literal. Faz comigo, com bastante calma. Aqui a gente vai aplicar uma propriedade chamada de radical de um quociente, radical de uma divisão. Sempre que dentro do seu radical você possuir uma divisão, você vai extrair a raiz do numerador e do denominador. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 81 é 9. Belezinha? E aqui a gente já vem fazendo a mesma coisa que foi feito aqui em cima. Vou extrair a raiz quadrada do a elevado a 8, que vai dar a elevado a quarta. Vou extrair a raiz quadrada do b ao quadrado, que vai dar b. Vou extrair a raiz quadrada do c elevado a 10, que vai dar c elevado a 5. Isso aqui também é uma outra propriedade, chamada de radical de um produto. Já que aqui dentro tem uma multiplicação, vou extrair a raiz de cada um desses fatores, que foi o que a gente acabou de fazer. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Pode ter a plena certeza que eu vou ler o seu comentário e vou tirar a sua dúvida. Beleza? Se você gostou dessa aula, clica no gostei, dá um like, dá um joinha pra gente. E também clique no botão de inscrever-se, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Saiba que se inscrever no nosso canal é um combustível, é uma fonte de força, de gás que você está dando pra gente continuar o nosso trabalho. É uma motivação imensa. Você não tem noção disso. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!